palavras aqui que renovam o nosso coração, né? Que fortalece o nosso coração. E a gente tem a nossa vida cotidiana particular, cada um, não é verdade? Eu não sei o que a irmã passou, não sei o que a irmã passou, não sei o que o irmão passou hoje, durante o dia. Eu sei o que eu passei. Mas em comum de nós, irmãos, tem um Espírito de Deus que sabe todas as coisas. Não passa nada despercebido diante do nosso Deus. Aí Ele nos reúne, né? Ele nos guia, nos traz até aqui para ouvir uma palavra, para que Ele venha, para que os nossos corações venham nos confortar os nossos corações. Então tem uma palavra aos nossos corações nesta noite, é uma palavra muito conhecida, né? Já vi até a missionária Tua Esdate, já ouvi pregando essa palavra, e outros pregadores, que fica no livro de Juízes. Eu quero falar de Sansão hoje. Livro de Juízes, capítulo 16 e verso 20. Irmãos, antes da minha fala, deixa lá, João, deixa lá para mim, João, aquele cartaz, fazendo um favor, os irmãos já estavam olhando, só um pouquinho, ali, irmãos, ó, janeiro profético, é forte a palavra, irmãos, é forte, né? Tá ali, eu não sei, não tem um nome, eu também não sei de todos os pregadores ali, mas tem bastante irmãos que vai estar pregando, irmãos, tá? Todos os nossos cultos, quarta, sexta e domingo, irmãos, vai estar pregando todos esses homens ali, durante 12 dias, tá? Vai ser bênção de Deus, tá? Anuncia, fala, irmãos, tá? Que o Senhor Deus, a gente colocou um tema ali, Provérbios 16, verso 3, tá ali, irmãos, é bênção de Deus, tá? E vamos orar, né? Vamos orar para que o Senhor Deus venha salvar almas e nós também se achegar mais um pouco na presença do Senhor, né? Em nome de Jesus. Então oremos ali em prol desse projeto ali, janeiro profético. Vamos lá, coloca lá, João, para mim, fazer um favor, meu bem. Obrigado. Vamos ler 2 versículos, 20 e 21. E disse ela, quem estava falando? Dalila, tá, irmãos? Disse ela: os filisteus vêm sobre ti. Ela avisando Sansão. Sansão, e despertou ele do seu sono e disse: sairei ainda esta vez, como antes, e me sacudirei, porque me sacudirei, porque não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e arrancaram-lhe os olhos e fizeram-no descer a Gazá e amarraram-no com 2 cadeias de bronze e giraram ele um moinho no cárcere. Amém. Querido, como eu disse, é uma palavra muito conhecida. Aqui a gente está olhando um homem de Deus, um homem que lá no capítulo 13, a mãe dele foi visitado por um anjo e falou para ela que ela iria ter um filho, e esse filho ia ser um nazireu, um separado para Deus, ele ia ser exclusivo de Deus. Essa mulher, a Bíblia nos fala que ela não poderia ter filho, ela se assustou. É lógico, né? Para quem não poderia gerar filho,
Agora alguém desce, ou alguém chega para ela e fala: olha, você vai conceber um filho. E esse filho vai ser nazireu, ele vai ser só para Deus. Ele vai ser consagrado só a Deus, a mais ninguém. E ela, a palavra nos fala que ela ficou assim, pasma, mas acreditou, foi lá e contou a seu esposo, e o esposo dela. A Bíblia não menciona o nome dela, mas a Bíblia fala sobre o nome do esposo, Manoá. E ele ficou meio duvidoso assim, mas como assim, né? Um homem, naquela época era muito difícil um homem chegar e conversar com uma mulher sozinha. Aí falou: não, mas eu tenho que ter certeza, né? Vamos ver. Eu tenho que saber se foi um anjo, se foi um Deus, alguém. Mas ele acreditou, ele creu, né? Que Deus, o anjo tinha falado ali. E a Bíblia nos relata que ele orou. Manoá, ele orou a Deus. Com todo o sua fé ali, ou a sua dúvida um pouco também. Ele orou a Deus. Ele falou: Senhor, se for o Senhor que envia o mesmo varão novamente, e que venha, né, nos instruir, nos orientar como que devemos fazer com esse menino. Olha só, a fé era grande, sabendo que sua esposa era estéril, não podia ter filho. E a palavra nos fala que o anjo novamente desceu, apareceu para a mulher. Ela olhou para ele, reconheceu ele, correu até o seu esposo e falou para ele: Manoá, olha, aquele mesmo homem apareceu para mim, e ele está lá, vamos lá. Correram lá, conversou com o anjo, ele instruiu ele, falou: olha, esse menino vai ser separado para Deus, desde o ventre da mãe dele. Então, a partir desse momento, a mãe dele não irá comer uva e nada que venha da vinha, nem vinho, nem bebidas fortes, e nada imundo ele pode tocar. Já ela, olha só, como que Deus é maravilhoso com a gente. Antes mesmo de ele nascer, Deus já consagrou ele e já instruiu a família para que os pais ou a mãe não viesse participar nada ilícito, já desde o começo, ele no ventre da mãe. Interessante o nosso Deus, esse Deus poderoso, os cuidados dele sobre a nossa vida. E a Bíblia nos fala que esse menino nasceu, cresceu, ficou moço, ficou forte, ficou musculoso, né, pastor? Né? Eu acho que não ia ter homem igual Sansão, na sua beleza, na sua estatura e no poder de Deus que estava sobre ele. Eu acho que o que mais aparecia nele era o poder de Deus, né? Porque a missionária Dati falou aqui que Deus tirou ela, e eu também posso falar que Deus me tirou do lamaçal do pecado, do lodo, do encharco do pecado, e me colocou na presença dele. Então, a gente percebe o cuidado de Deus sobre a nossa vida. O que eu vejo, irmãos? Que nós também fomos escolhidos por Deus. Nós também fomos separados para Deus. A igreja do Senhor, ela é separada, vive no mundo. Vivemos no mundo, no meio de lobo, mas somos separados para Deus. E os cuidados do Senhor, ele não começa quando nós nascemos. Os cuidados do Senhor já estavam lá junto com as nossas mães. Eita,
Eita Jesus, é tão gostoso quando a gente se sente protegido do lado de alguém. Aleluia. Mas é mais gostoso ainda quando a gente entende que tinha um Deus, antes de nós nascermos, que estava cuidando de nós. Se eu tivesse pelo, arrepiava, irmão. Mas, irmão, a gente vê a proteção divina, a proteção de um Deus poderoso. Aleluia. Sansão, ele estava sendo protegido por Deus antes de ele nascer. Agora ele está moço, forte. E a Bíblia fala que ele nasceu como juiz no meio do seu povo. Deus escolheu ele. Falou para a mãe dele: não, ele vai nascer juiz, para proteger o povo, para julgar sobre o povo, para defender o povo. Ele vai ser separado para isso. Provavelmente tinha milhares de crianças que nasceu na mesma época, irmão. Mas o Senhor Deus escolheu ele para ser juiz. No mundo hoje, a gente já falou aqui, os irmãos já falou, olha, alegre, triste, descontente, mas está em um lugar por ali que não era para estar. Mas nós estamos aqui porque entendemos que Deus nos chamou, nos escolheu. Eu tenho certeza que se fosse perguntar para cada um, alguns dos irmãos aqui, irmãs, você queria estar aqui hoje? Você está tranquila de você estar aqui hoje? Eu sei que a gente ia passar a noite aqui e falar: irmão, estou aqui, minha luta é isso, minha luta é aquilo, minha peleja é aquilo lá, eu tenho que vencer minha luta, eu venci a luta lá, mas eu estou aqui. A gente entende que o Senhor Deus está no controle, o Todo-Poderoso, o Deus que criou os céus e a terra, irmãos. Então a nossa luta para Ele, irmãos, é como um sopro. Mas o que nós temos que fazer? Só confiar nele. Aleluia. E esse menino cresceu, irmãos, cresceu, e a palavra do Senhor falava ali que ele não poderia comer nada que visse da vinha. Acho que nem a uva ele poderia comer. É a Bíblia que fala, né, irmãos? Nada. Não podia chupar uma uva, não podia tomar o suco da uva, não fermentado e nem fermentado. Não podia. Nada que pudesse lhe trazer um descontrole emocional. Nada. O que Deus estava falando para ele? Ei, não toma, não faça isso. Se você tomar, você vai se descontrolar. Você vai perder o sentido. Então ele não poderia tomar nada que viesse da vinha. Mas a palavra nos fala, irmãos, quando fala de não tomar, irmão, coisas que alegram o nosso coração demais, irmão, ou fazer, nós temos que controlar. O crente, ele tem que controlar. Porque o vinho, ele nos traz muita alegria, né? Faz a gente esquecer alguma coisa, faz lembrar a gente outras coisas, vem à tona alguma coisa que não deveria vir. Sai do controle, perde amigo, faz inimizade, cria outros amizade que não deve. Então a palavra está falando aqui para Sansão: ei, não toma nada que venha da videira, para você não se confundir. Não se misture com outros povos. Não se misture. Irmão Paulo falando aqui, ao invés de estar em algum lugar, a língua coça, o coração arde. Não tem como.
Quem é separado, quem é escolhido, irmão, não importa onde ele está, ele não participa daquilo, mas ele, olha, eu tenho que falar de Jesus, eu tenho que falar da salvação. Mas tudo, irmãos, é regrado para nós. Paulo que ele fala, né? Tudo é lícito, tudo é lícito, é isso. Mas nem tudo me convém. Quer dizer, estamos em algum lugar, irmãos, mas o coração da gente fala: Jesus, oh meu Pai, me dá a oportunidade para dar um pontapé aqui e sair correndo. Mas eu tenho que falar de Jesus. Isso é Deus trabalhando dentro de nós. Talvez a gente ache que não, mas se está incomodando a gente em algum lugar, irmão, que a gente está ali, fala: meu Deus, eu não vou esperar uma oportunidade para falar de Jesus. A gente fica assim, levantando a mão: dá oportunidade ali, dá oportunidade aí, Jesus, né? Mas o coração arde de falar de Jesus e sair correndo daquele lugar também. A gente não vê a hora de acabar aquilo lá. Então o Senhor Deus escolhe Sansão para ser o juiz do seu povo, mas tinha regras para ele. Não se misture, não se misture. A primeira queda dele ali já foi querer uma moça que não era da linhagem dele, que não era do povo dele. Ele foi lá, já olhou, observou o campo lá, examinou a vinha lá dos filisteus e viu uma uva muito bonita ali e tal. Irmãos, não pode, irmão. Quando Deus fala: não vai por esse caminho, não vá por esse caminho, vai ficar mais difícil, vai ficar mais longe para você andar. Irmão, anda mais 1 quilômetro a mais ali, mas não vai. Mas Sansão, ele estava lá, todo animado. Só que nessa ida, irmãos, nessa cidade de filisteus, que era perto, ele viu um leão pequeno, né? A Bíblia nos fala sobre isso. Ele viu um leão pequeno, um filhote, ou um jovem leão, que a Bíblia fala, e matou ele. Matou, desquartejou com as mãos dele. A Bíblia fala que o poder de Deus, o Espírito de Deus se apoderou dele. Ele pegou e rasgou o leão no meio, como se rasgasse um papel ali, irmãos, e largou por ali. Engraçado, irmãos, que quando a gente está na graça, né? Na graça, no poder de Deus ali, a gente acha que a gente pode fazer tudo. A gente olha assim e fala assim: não, eu sou imbatível, eu vou fazer e nada vai me acontecer. Mas não, isso é um falso engano na nossa vida. É um falso. Uma falsa sensação de fazer bem. Por isso que Deus falou: ei, não toma nada que venha da vinha. Não tome. Vai te enganar. E a palavra nos fala que ele matou esse leão, foi lá, olhou a cidade, viu uma moça muito bonita, a filisteia, pediu em casamento já para ela, para namorar e tudo. Lá vai ele, volta para casa, irmão. Passado uns dias, a Bíblia fala, ele foi lá e conversou com o pai dele, com a mãe dele, apresentou a moça, como sempre, né? O jovem, né? Quer apresentar a moça. Aí o pai dele falou: ei, meu filho, olha só, irmão. Ei, meu filho, porventura não tem alguém, alguma mulher, alguma moça que te interesse no meio do nosso povo, nas nossas irmandades, da mesma fé nossa? Não tem. Mas ele estava todo animado, falou: não, meu pai, meus olhos se agradou dela.
estava arrepiado, pastor Valdemir. Eu tenho, mas olha, é muito bonita. Senhor, eu preciso ver, Senhor, eu preciso de vocês verem. Eu queria que vocês vissem ela, como que ela é linda, maravilhosa. Ela é cheirosa, ela é educada, ela é tudo de bom. O que ele fez, irmãos? Convenceu os pais. Quando a gente está na graça, irmão, a gente tem poder de qualquer coisa, irmão, em nome de Jesus. Deus dá para a gente graça, poder ilimitado, deliberado. Ele não cobra a gente. Por isso que às vezes acontece algo, a falar, não, é de Deus. Não, Deus não está me punindo porque é de Deus. Se não fosse de Deus, Deus teria me fulminado. Não é assim que fala? Deus que fala assim, não, se não for de Deus, que cai um raio na minha cabeça agora. Aí o raio não cai e ele acha que é de Deus. É assim que funciona, que se a gente está na graça. A graça do Senhor. Irmãos, graça é quando você fala uma coisa para você convencer. Você convence fácil. A nossa fala é fácil, ela é doce, irmão. Mas a gente é separado para Deus. A graça, nós temos que investir na obra do Senhor. A Bíblia fala sobre o poder aquisitivo, né? A Bíblia nos fala sobre isso. Se você possui alguma coisa, se você tem algo de valor em dinheiro, você tem que empregar na obra do Senhor. Não é assim que fala? É assim que fala. A graça é a mesma coisa. A graça do Senhor nós temos que usar na presença do Senhor, com santidade, irmão, com santidade. Eu vi um pregador falando uma vez assim, ei, eu vou sair, vou começar a pregar, aquela época tinha AIDS, né? Na época da AIDS, fala, meu Deus, eu vou sair, eu vou me misturar com os aidéticos, eu vou fazer não sei o quê. Fala, moço, você vai pegar esse negócio ali, mesmo que você não faça alguma coisa, mas vai pegar. Falou, não vou pegar não. Aí o pregador falou, então tá, tudo bem. Vai lá, pega uma seringa então, e pega um pouco do sangue dele e injeta em você, pronto. O santo, o separado, ele é para o Senhor, para Deus Todo-Poderoso. Aleluia, aleluia. Sansão, ele começou a convencer os pais. A Bíblia nos fala. Convenceu o pai e a mãe. Foram lá, fizeram a visita. Os pais, coitadinho, foi lá. Fez a boa, como é que fala? Convivência. A boa convivência familiar, irmãos. Oh, irmão. Ele usando o poder que Deus deu para ele, para persuadir os próprios pais. Não acontece isso às vezes, irmão? A gente usa o poder que Deus nos dá para levar o irmão também no mesmo caminho, para concordar, santificando, espiritualizando a situação. Aí depois da queda, irmão, todo mundo está ali, ó. Por quê? Quando nós erramos, irmãos, não pense em nós, irmãos, não pense os irmãos, que a gente vai ficar sozinho nessa. A gente leva parente, irmão, amigo, cachorro, gato, leva todo mundo para o buraco. Por quê? Eu persuadi, a pessoa engana, porque tem o poder da graça do Espírito de Deus. E todo mundo vai olhar para ele e falar, não, puxa vida, ele é bom, ele é legal, estou com ele. E o Senhor Deus está falando que a gente é separado para a obra e glória do nosso Deus. Aleluia. Então Sansão aqui levou os seus pais. Subiram na carroça, né? Pocotó, e foi. Chegou no meio do caminho, irmãos, a Bíblia nos fala uma palavra muito forte para nós hoje. E ele saiu do caminho. Olha aí, irmão. Quando nós cristãos pensamos e falamos de caminho, irmão, é o caminho do Senhor Deus.
o caminho espiritual que estamos trilhando, andando por ele. E a Bíblia fala assim que ele saiu do caminho. Sabe o que ele foi fazer lá, irmão? Ele foi olhar o leão que ele tinha matado. Irmãos, eu entendo uma coisa: a luta, as pelejas que nós vencemos, que o Senhor Deus já nos deu vitória, irmãos, fica lá. A Bíblia fala que ele não poderia mexer em mortos. E a Bíblia nos fala que ele saiu do caminho e foi ver o cadáver do leão. Irmãos, a gente parando e pensando, um mel, uma abelha, constrói o mel, dá um favo grande de mel assim, no entorno de 6, 7 ou até um ano, ou durante o verão, porque no inverno ele começa a comer o que ele produziu, sim ou não? Essa é a experiência que a gente entende de ver, como a gente vê. Então provavelmente essa ida dele, visitar a mulher, voltou, e para levar a mãe dele e o pai dele, em torno de, nesse período de 7, 8 meses, irmãos. Por quê, pastor? Porque a palavra nos fala que ele foi visitar o cadáver, ele olhando o cadáver, ele tinha favo de mel dentro. Então esse período é de período de quase um ano, irmãos. A Bíblia nos fala, não fala, irmão. Mas se a gente pensar, é mais ou menos isso. É um meio ali, um tempo que ele levou para ele ir e visitar de novo a família Filisteias, que não era para ter ido. Então começa ali o erro, irmãos, de uma forma que a palavra fala que ele não poderia se misturar. Ele se misturou. A palavra fala que nós não devemos sair do caminho, ele saiu. A palavra fala que ele não deveria mexer em defunto ou morto, ele mexeu. Começa ali a derrota, irmãos, de um homem que é separado para a obra do Senhor. E para ele estava tudo normal, estava tudo fácil. A jornada da vida dele como separado para Deus estava começando, irmãos. Podemos dizer, irmãos, para nós hoje, está ali, janeiro profético. Vamos trilhar aqui, irmão, 365 dias na presença do Senhor. Muitos, irmãos, não chegaram. Chegaram no Natal, não chegaram no Ano Novo. Outros chegaram no Ano Novo, não conseguiu chegar dia 2 aqui, irmãos. Por quê? Porque o inimigo ceifou a vida dele lá. Ou Deus tomou para si. Mas nós, irmãos, nós temos a oportunidade, na presença do Senhor, de trilhar, de buscar a Deus, de servir a Deus. Enquanto Ele não voltar, irmãos, para nos buscar, devemos servir ao Senhor com todas as nossas forças. Quero dizer aos irmãos que aqui estão me ouvindo, os irmãos da live, irmãos, são 365 dias de oportunidade para nossas vidas, para engrandecer, louvar o nosso Deus, bendizer o nome dEle. Por quê, pastor? Porque nós somos separados para Deus, nós somos escolhidos de Deus, desde o ventre da nossa mãe. Irmãos, se não fosse assim, nós nem estaríamos aqui.
mas a graça do Senhor nos alcançou. A graça do Senhor. Aleluia. Aí a Bíblia nos fala sobre Sansão ainda, que ele saiu do caminho, revistou lá, chegou lá e viu mel dentro do crânio do animal. Dentro ali. Ele arrancou e a Bíblia fala que ele veio calmamente, irmão, ó, como nada tivesse acontecido, ó. Eita glória, aí ó, comendo mel, deliciando no mel que é doce, maravilhoso. Irmão, quem que não gosta de mel, né? Até de melada a gente gosta. Mas gente, mel. E vem batendo os pés, pastor. Eita, só alegria. E foi ao rumo dos pais. Fala, olha aqui, que coisa linda. Que mel, olha que delícia. Os pais comeram, irmão. Comeram mel. Quer dizer, é um erro, irmãos. Nem tudo que é doce, irmão, nem tudo que é maravilhoso, nem tudo que reluz, irmão, é ouro. Por isso, irmãos, que a palavra nos fala que nós devemos orar por todos os dons. Todos os dons. Todos, pastor. Está à disposição da igreja os dons espirituais. Dons de cura, dons de maravilha, dons de revelação, dons de visão, irmãos, interpretação de sonhos, curas e divinas de maravilhas. Mas também tem o dom de interpretar os espíritos. Irmãos, a igreja do Senhor, se não orar, se não buscar, se não entender que ele é separado para Deus, ele vai ser enganado de uma forma que vai passar despercebido. Vai dançar, vai bailar com o inimigo. Ele vai estar achando que é Deus. Precisamos, irmão, nos colocar na presença do Senhor e pedir o melhor dom. Pastor, qual é esse dom? A Bíblia fala que é o dom de amar, né? Que é maravilhoso, é coisa linda isso. Mas se a gente já tem Deus no coração da gente, irmão, não tem como não amar. Não tem como morrer por ódio, falar, estou morrendo de ódio. Não, meu irmão. Não tem como. Mas o dom, irmão, de interpretar. Porque, irmãos, se o inimigo vem para encarar, para enfrentar, para matar, irmão, se a gente não perceber, vamos morrer. A igreja do Senhor vai ser derrotada. Porque a confiança no Todo-Poderoso, se não tiver nela, na pessoa. Mas a Bíblia fala que aquele que confia no Senhor, aquele que crê no Senhor, ele é como um monte de Sião, que não se abala. Ainda ela fala mais para nós, ela permanece para sempre. Aleluia, aleluia. Precisamos confiar no Senhor e entender, acreditar nele, irmãos, que nós somos separados do mundo. Não somos do mundo, não somos daqui, somos passageiros. Irmãos, às vezes a nossa visão é tão curta, às vezes espiritual, que a gente enxerga daqui, ali, ou um pouco mais para frente do palmo do nariz. Temos que entender, irmão, que nós somos preciosos do Senhor, escolhido de um Deus poderoso. E tudo esse daqui, irmão, vai acabar, vai passar. Eu estava falando com uma pessoa esses dias. Você não salva seu filho. Nós não temos, nós pais não conseguimos salvar nosso filho. As irmãs não conseguem salvar o seu esposo. Vocês dormem junto, deitam junto, ou tomam café junto, vocês brigam, vocês reconciliam, mas não conseguem salvar o esposo.
Não consegue. O esposo não consegue salvar a esposa. Não consegue. Não consegue. A gente não consegue, irmão. Porque a escolha, ela foi individual. O escolhido de Deus, eu e você, irmão, nós, se entendemos isso, porque, irmão, a gente tem que ter fé para ser salvo também, não é não? Tem gente que não acredita que Jesus vai voltar. Fica dormindo, né? Fala, e nada, demorou até agora que não vem mesmo. Já passou. Quantos mil anos já não passou? Jesus, quando subiu, falou para os discípulos: ei, eu vou subir, eu vou ao Pai, e vou preparar para vocês um lugar, que aonde eu estiver, vocês também estejam lá. Os discípulos morreram, Jesus não voltou. Outros aceitaram Jesus, e Jesus ainda não voltou. Nós estamos aqui, irmãos, e nós temos que acreditar que o arrebatamento da igreja vai ser na nossa geração. Se ele não vier, irmão, nós vamos dormir com ele e ressuscitar, acordaremos junto com o nosso Deus. Mas precisamos acreditar, ter fé, que o Senhor nos escolheu e Ele está preparando um lugar para nossas vidas. E lá tem tanto lugar, irmãos. Eu falo para os irmãos, lá tem tanto lugar, pastor Valdemir. A Bíblia fala, eu entendo assim, que se fosse, a Bíblia fala, né, que se fosse por Deus ou por Jesus, ninguém se perderia. O que isso significa, irmãos? O lugar, tem muito lugar. Aqui nós estamos aqui, irmão, em números pequenos, mas em outros lugares, irmãos, seja no Pantanal, no Nordeste, Paraguai, Brasil, Bolívia, Argentina, Estados Unidos, tem muito irmão nosso nesse momento falando desse Deus, do mesmo Senhor, porque entenderam a sua chamada, sabe da sua chamada, sabe que ele é separado por Deus, aleluia. Então precisamos entender isso, amados. Mas aí a Bíblia nos fala que Sansão, irmãos, ele pegou, deu mel para o seu pai, para sua mãe, e não falou nada, né? Não revelou para ele o que era, de onde era, porque se fosse, acho que o pai dele tinha pegado ele, né? Tinha, irmão. Porque, irmão, quando a gente é jovem, né? Os irmãos, a maioria aqui, não sei vocês que são jovens demais, mas a gente passa por muita coisa. A nossa energia, ela é a flor da pele. Ela pulsa dentro do coração da gente. Não, eu vou fazer assim, vou fazer desse jeito, e ninguém me manda, e eu sei que eu estou fazendo. Ainda mais se for espiritual, né, irmão? Aí espiritualiza tudo. Aí pronto, é de Deus. Aí daqui a pouco não é de Deus. Então precisamos, irmãos, pegar a nossa fé, a nossa confiança, a promessa de Deus para nossas vidas e colocar Ele na presença do nosso Deus. Só a Ele, irmão, só a Ele. Só existe um Deus, só existe um Senhor, não há outro Deus. E a Bíblia nos fala, a gente não vai conseguir terminar, irmãos. Eu não vi a hora. A gente entender aqui, irmãos, que nós somos separados e a gente tem que fazer conforme o Senhor Deus nos manda fazer. Se somos separados, amém? Se não somos separados, irmãos, vamos orar para Jesus fazer algo que Ele pode fazer. Mas precisamos estar na presença do Senhor,
em santidade, em amor. A Bíblia fala tudo que é verdadeiro, né? Tudo que é puro, tudo que é amável. Ela é louvável, louve ao Senhor. Não tem como o crente ser rancoroso, maldizente, traidor, falso. Não tem, irmão, não existe isso. E não tem como a gente espiritualizar isso. Não tem. Não tem como falar, em nome de Jesus, que caia um raio na cabeça dele. Não, irmão, não tem como. Não existe isso. A gente que é separado, não tem como, irmão. A gente é diferente. E o céu aguarda santo. A Bíblia fala assim, Jesus fala assim: seja santo, porque eu sou santo. Sejam santos, sejam separados. Não se misture com as coisas desse mundo. Por mais que seja difícil, irmãos, às vezes a diferença, ela dorme do nosso lado. A indiferença talvez nos espera quando você coloca o pé no chão. Mas entender, irmão, que nós somos separados de Deus. Separados do Senhor. Porque o crente, irmão, que talvez espiritualiza, ele acaba que brincando com Deus, escarnecendo de Deus, e Deus não deixa ser escarnecido. Não deixa, irmão. Não deixa. Ele enxerga, Felipe, assim, normalmente. É como combustível, irmão. Você pega seu carro, enche de gasolina, aí vai sem nenhum real no bolso. Pode ir. Aonde você vai parar? Para na hora que a gasolina acabar. A vida espiritual nossa é assim. Nós abastece. Só que a gente vai usando ele, irmão. Usando dentro da obra do Senhor. Usando com os amigos, usando com os parentes, e vai indo. Irmãos, tem hora que a pessoa, não é assim uma missionariedade, que a gente às vezes vai orar para uma pessoa, a pessoa está tão, sabe, tão coisado ali, irmãos, para não falar outra coisa, que você volta só o caco para casa. O que a gente tem que fazer, pastor? É dobrar o joelho na cama, na beira da cama, e orar, falar: Jesus, me dá força, Jesus. Me dá força, Jesus, porque eu gastei tudo lá, Jesus. E é assim, irmãos, nós devemos estar na presença do Senhor todos os dias. E esse ano, irmão, esse 365 dias para nós, irmão, que seja na presença do nosso Deus. E o nome de nosso Jesus, nosso Deus, seja glorificado. Seja você tocando, seja a senhora cantando, seja a senhora pregando, seja você chorando no pé dele, seja você sorrindo, aleluia. Não importa se o céu está sem nuvem para chuva, ou se está com nuvem para chover, não importa, irmão. Louve ao Senhor, seja fiel a Deus. Que possamos esperar, Colômbia 2 venha esperar Jesus, unidos na presença dEle. Vamos nos colocar em pé, irmãos, em nome de Jesus.